Muito boa tarde, hoje é no sopetão. Hoje é na surpresa. Hoje é assim, trilha no ar, papo com ela. Não, hoje é assim, no ar. Pronto, não precisa de trilha. Quem precisa de trilha, ali? Você precisa de trilha? Imagina. Não precisa de trilha, não. Muito bem, boa tarde. Sozinha. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Então tá bom. Segundou, acinzentou, Né? já esfriou também, né? É. E assim a Mas gente você não vai... sabe se você tá com frio ou se você tá com calor. Então, a primavera tem dessas, né? A gente não sabe se põe blusa... Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Isso aí, muito bem. Bom, a gente já tá no ar, mais um Papo com Elas. Hoje, dia 7 de outubro, um dia muito especial, aniversário do meu maridão. Oh. 38 ele tá fazendo. Tamo com essa piadinha de tiozão a semana inteira ali. Um jovem. Chegando. É um jovem de 38. E também temos uma aniversariante aqui no estúdio, você sabia? Olha. A Kátia. A Kátia, parabéns, Kátia. Parabéns. Felicidades, tudo de bom pra você, viu, querida? Muito bem, nós já estamos no ar, já estamos ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. No Twitter, nós também estamos lá, @papo com elas. No Instagram, quem quiser nos seguir é @papo com elas oficial. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Lá no YouTube você pode ver e rever todos os nossos programas desde a nossa estreia em janeiro deste ano. Então tem assunto para todos os gostos, para rir. Eu nunca sei se é gostos ou gostos. É, né? Fica estranho falar gostos. Tem assunto para você rir, para você chorar, para você querer mudar o mundo. Tem bastante coisa lá, né, Oli? Tem sim, tem bastante coisa. E além também dos nossos canais, você pode ver os vídeos lá no nosso site, o papocomelas.com. Lá tem todos os nossos vídeos e além disso tem também muitas matérias, muita coisa legal sobre comportamento, saúde, empreendedorismo, finanças, atividades para você fazer em vários lugares, não só São Paulo, mas rolando por aí em todo o país, Lu. Muito bem. E aproveita, visita o nosso site para se inscrever na nossa newsletter e receber semanalmente os destaques da semana que passou, de todo mundo que passou aqui pelo Papo com Elas. A gente sempre traz assuntos relevantes para te educar, para transformar a sua vida. E a gente quer que você participe e não perca nada, né, Oli? Exatamente. Muito bem. E o LinkedIn? Também dá para ver todas as matérias lá no LinkedIn. A gente está dominando todas as redes, uma de cada vez. Isso, então lá no o LinkedIn mundo é nosso. tem também todas as nossas matérias. Aproveita e vai lá. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que já era pra gente ter conversado algumas semanas atrás, mas a gente teve um probleminha aí no trânsito de São Paulo, aquela coisa doida. Então hoje, finalmente, a gente conseguiu, nossa convidada está aqui, mas antes de apresentá-la, a gente quer falar, né, retomando a conversa da semana passada, a gente vai falar sobre o câncer de mama, né? E na verdade aqui com outro olhar, aqui é como reconquistar. Como que a mulher faz para reconquistar a autoestima após o câncer de mama? Então, nosso assunto de hoje é o resgate da autoestima nessas mulheres que precisaram realizar o procedimento de mastectomia, que é a retirada parcial ou total de uma ou ambas as mamas, como forma de tratamento do câncer de mama. A Olivia já comentou aqui várias vezes que a mãe dela, inclusive, fez a cirurgia e precisou retirar e fez a reconstrução, mas o mamilo ela não reconstruiu, né? Ela não reconstruiu, ela teve mas uma escolha dela, né? Foi uma escolha dela, ela teve um pouquinho de medo, mas foi a opção que ela teve. A gente tem aqui, né, que segundo o site femama.org.br, dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, excluídos os tumores de pele não melanoma. Para 2019, foram estimados quase 60 mil casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos a cada 100 mil mulheres, ou seja, mais da metade. Exato. Né? A única região do país em que o câncer de mama não é o mais comum entre as mulheres é a norte, onde o de colo de útero ocupa a primeira posição. A mastectomia salva a vida de muitas das mulheres acometidas pelo câncer de mama. No entanto, após saírem da zona de perigo, elas começam a enfrentar outro problema sério e que precisa ser tratado com delicadeza e atenção. Elas precisam voltar a se sentirem mulheres. Isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Papo com Elas de hoje a Catherine Schmidt, graduada em Cosmetologia e Estética, pós-graduada em Estética e Saúde e especialista em micropigmentação. Muito boa tarde, Catherine. Obrigada por ter vindo aqui hoje falar conosco.
Imagina, eu que agradeço o convite. É um assunto que a gente precisa realmente esclarecer muitas coisas para muitas mulheres. E eu acho que a gente vai ajudar muita gente aí a descobrir o caminho, né? O caminho de recuperar a autoestima. E o caminho, às vezes, até de alguns médicos que não avisam que elas podem começar a se tratar até antes, tratar a beleza até antes mesmo do tratamento do câncer. Então, vamos conversar bastante sobre esse assunto. É muito importante porque a gente pensa, né? A gente até comentou isso quando a Fê estava aqui, que o primeiro instinto quando você recebe o diagnóstico é o preciso sobreviver. É o não morrer, né? Por causa da doença. Mas passado o perigo, passado o tratamento, esses outros problemas também costumam aflorar, né, Oli? Você que teve esse contato, né? Exatamente. A questão da feminilidade, daquela coisa da autoestima, acaba caindo muito quando a mulher perde o seio. Porque eu acho que, assim, a gente entra, assim, se transforma mulher quando o seio começa a aparecer, né? A gente sai, então, quando a gente é menina, a gente não tem aquela diferença tanto entre crianças, falar, menino, menina, tá brincando todo mundo junto, e aí vai ficando adolescente, desponta o seio na menina, então ela já entende que o caminho é outro. Então, um é menino, o outro é menina, um é mulher e o outro é homem. E aquilo chama a atenção do sexo oposto, né? Que é aquela coisa, puxa, tá aparecendo seio na menina. Então, começa a chamar a atenção já nessa adolescência, e quando a mulher fica adulta, é a porta de feminilidade dela, tanto sexualmente como na maternidade também. Então, tendo essa quebra, que é brusca, né? Uma vez que a pessoa tem um câncer, que precisa retirar a mama, não dá para esperar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É até quando a minha mãe teve o câncer de mama, eu lembro que meu marido falou, pensa o seguinte, é praticamente fora do corpo. Né? Aquela coisa, se fosse num órgão interno, o tratamento seria muito mais difícil, a recuperação seria muito mais difícil. Então, como é uma coisa praticamente fora do corpo, o conserto também acaba sendo um pouco mais fácil, assim, em palavras grosseiras. Então, tanto a reconstrução da mama em si, quanto o retoque final, não é, Kedrin? Para dar aquele aspecto que fica como se, assim, pouco tivesse acontecido. Não nada, mas pouco tivesse acontecido. Eu acho que são algumas fases que a pessoa passa quando ela descobre, né? Eu tenho muitas clientes que passam por isso, afinal de contas, meu público é praticamente 99% feminino. Uhum. E eu percebo que a primeira preocupação, a partir do momento que você descobre, ela é estética, apesar de a gente achar que é saúde. Porque eu acho que como o físico ele ainda não foi transformado, a preocupação com a beleza é a inicial. Eu acho que a partir do momento que você começa a realmente fazer a cirurgia, fazer o tratamento, a preocupação passa a ser outra, passa a ser sim a sobrevivência, a saúde, você deixa a estética de lado completamente para simplesmente sobreviver. E a partir do momento que você vence essa doença, aí a preocupação com a beleza volta a surgir e aí você precisa buscar as alternativas para realmente recuperar a autoestima, porque a saúde nesse caso já foi recuperada, né? Exato. Então, eu acho que são várias fases, vários momentos, várias preocupações e em cada fase, em cada período é uma preocupação. Quando acaba o tratamento, com certeza, sobra só a preocupação estética, né? E aí tem que correr atrás mesmo. Não, e lembrando que a preocupação estética, ela ajuda a elevar a saúde também, porque uma vez que a pessoa tem autoestima elevada, o tratamento acaba sendo muito mais eficaz. E eu acho que por isso que é tão importante a orientação prévia ao tratamento do câncer em si. Porque se a mulher tiver com a autoestima boa para enfrentar o câncer, ela vai ter uma resposta melhor. Então, várias clientes, elas procuram quando descobrem, elas têm o laudo, né? Ela tem câncer, vai ter que fazer tratamento, vai fazer químio, vai cair cabelo, vai cair sobrancelha. Elas já se preocupam com isso antes. E eu acho isso extremamente positivo. Porque se eu pegar uma paciente que ela ainda não entrou em tratamento e que o médico libere ela para fazer um tratamento estético prévio, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma micropigmentação na sobrancelha, como eu faço em muitas clientes antes do tratamento do câncer. Porque quando caírem os pelinhos, ela ainda vai ter aquele sombreadinho na sobrancelha segurando a estrutura emocional quando ela se olha no espelho. Dá aquele baque, né? Exatamente. Então a gente pode fazer micropigmentação de lábio, olho, sobrancelha, porque se cair cílio, se cair sobrancelha, aquilo vai representar muito pouco em relação à expressão, porque a pessoa sem os pelos, ela fica com aspecto de doente. E se a pessoa já está doente e tem aspecto de doente, eu acho que até o tratamento fica pior. Né? Porque assim, as pessoas olham na rua, veem aquela coisa e se chocam ainda. Exatamente. Muitas vezes. Acho que receber esse olhar do outro é que acaba derrubando um pouco mais. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está até
não vou dizer aceita, mas tá até em paz com aquilo que aconteceu com ela, mas a piedade dos outros acaba se tornando um fardo, né? Eu tenho uma amiga que está passando por um tratamento de câncer e ela perdeu os cabelos, ela usa o lenço, e é impressionante, ela comentou, ela falou, onde ela vai, as pessoas sentem aquela necessidade de confortá-la. Que é legal, ok. Num primeiro momento, você até se sente mais acolhida. Só que chega uma hora que assim, gente, cansa, ok, eu já saí da zona de perigo, só estou me recuperando, ok. Porque, assim, onde ela vai? Ela fica no supermercado, na farmácia, nossa, coitado, olha, força, não sei o que, tá. Que assim, não é que é uma coisa ruim, mas aquilo acaba se tornando um fardo, né? E aí, e como você disse ali, perder o cabelo, a sobrancelha, tá? A pessoa aponta, né? Mas aponta nesse sentido de eu preciso ir lá confortá-la, ou que pena que ela está passando por isso. Mas mesmo assim acaba sendo difícil para quem que realmente está passando por esse momento, né? Agora, Catherine, nesses anos de atuação no mercado, como que você avalia, então, o papel da micropigmentação para o resgate da autoestima da mulher mastectomizada? A gente tem vários segmentos que a gente pode trabalhar. Como eu te falei, a gente pode trabalhar na prévia, descobrir o que vai ter o problema. Você pode se antecipar a ele e preparar a tua sobrancelha, preparar teu lábio, preparar teu olho, colocar uma maquiagenzinha para esperar o que vai acontecer com o tratamento, porque muitas vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, se vai ou não vai cair cabelo, enfim, né? Eu acho que isso deixa a cliente confortável para enfrentar o tratamento. Passado isso, a gente tem a remoção da mama, a gente tem o tratamento que a gente pode fazer tanto em relação a redesenhar esse bico, né, através da micropigmentação, e a gente pode também fazer um tratamento de cicatriz, que muitas pessoas não sabem. Acham que o resultado que você tem vai ser um resultado que você não pode mais mexer, que você não pode mais fazer nada. Acontece que esteticamente a gente pode sim. 6 meses após finalizado o tratamento, quando tiver tudo em ordem, a gente consegue fazer tanto o tratamento da cicatriz que tenha ficado, quanto o tratamento da reconstituição do mamilo, né? Que realmente a gente que trabalha com essa parte, a diferença é muito grande de você ter ou não ter um mamilo para a mulher. Apesar do volume ter importância, eu acho que quando a gente se olha no espelho nua e a gente não vê o mamilo, que é algo tão feminino, né? A gente realmente fica um pouco desesperada, porque a impressão que a gente tem, e eu já tive clientes que me disseram isso, é que elas se sentem um alien, né? Com aquele redondo, sem ter realmente a representatividade de um seio. E homens também muitas vezes têm que fazer essa remoção e acabam também ficando sem o mamilo. Então a micropigmentação, ela entra, eu acho que desde a preparação até o encerramento do tratamento, é muito importante. Você falou na questão das cicatrizes, como é que funciona para as cicatrizes o tratamento? Então, geralmente a remoção da mama, ela gera uma cicatriz muito feia, porque o médico, quando ele faz, obviamente ele não tem que se preocupar com a estética, nem vai. Ele vai se preocupar em remover o câncer. Então, o que sobra depois, normalmente, é uma cicatriz que não é muito bonita. Ela tem, normalmente, uma estrutura, porque como você tira mais pele, né? Sobra menos pele. Quando você vai juntar, isso forma quase que pregas. E visualmente isso fica muito feio. Então a micropigmentação, na verdade, que eu trabalho, é uma micropigmentação reparadora. Essa micropigmentação, ela não tem pigmentos, ela utiliza somente o dermógrafo e o estímulo da agulha e alguns produtos que a gente utiliza, cosméticos, para fazer a reestruturação. A gente consegue melhorar o relevo de uma cicatriz, a gente consegue melhorar a cor de uma cicatriz, o que já vai dar um visual mais normal. Né? Então é bem importante também esse tratamento. Então, se pensando por esse lado, a micropigmentação, então, aí entra em qualquer tipo de cicatriz, qualquer tipo de acidente ou cirurgia, né? Cesárea. Sim, todas. Foi o que eu pensei. Todo tipo de cicatriz. Eu trato clientes, inclusive, com cicatriz no rosto, proveniente de acidentes. Daquela época que a gente não usava cinto, né? A quantidade de clientes que eu tenho com acidentes de carro, quando não se usava cinto e que tem o rosto realmente com cicatriz bem grande, o número de clientes é bem grande. Então, esse tratamento ele ajuda qualquer tipo de cicatriz em qualquer momento. Uma cicatriz de 20 anos atrás, a gente consegue trabalhar da mesma forma. E o prazo é no mínimo 6 meses, né, depois do corte. Você precisa dar um tempo para conseguir entrar com o tratamento. De qualquer cirurgia aí, né? De qualquer cirurgia, qualquer tipo de corte
realizado na pele. Bacana, eu não sabia desse aspecto. Na verdade, se você pensar, faz todo sentido, né? É que a gente sempre está pensando na micropigmentação ou da sobrancelha, ou no caso da auréola, né? Como no caso do câncer de mama, mas nessa questão aí eu não tinha pensado nisso. É extremamente importante, extremamente importante. A melhora, ela é bem significativa. Legal. E, Catherine, como é que essa mulher que vai fazer o tratamento chega até você? E que sentimento ela acaba trazendo? Olha, como eu tenho muitas clientes, né, mulheres, na verdade, a maioria das que me procuram ou são elas que estão com problema, então elas já sabem do meu trabalho, elas já conhecem o meu trabalho e acabam entrando em contato comigo. Coincidentemente, ontem eu tive uma cliente, ela é minha cliente há 10 anos, e ela me mandou uma mensagem ontem, domingo, me contando que foi diagnosticada com um câncer de mama, que ela já foi avisada que vai perder o cabelo, que a médica acredita que a sobrancelha e os cílios não serão tão lesionados, não vai cair, mas ela me perguntou, Catherine, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para me antever a isso? Fora isso, eu tenho clientes que têm amigas, então a amiga está passando por uma situação e ela sabe da minha existência, então ela entra em contato comigo pela amiga e pergunta o que pode fazer, que ela quer ajudar. Então, eu tenho, graças a Deus, uma agenda bem cheia e o tratamento do câncer, ele começa praticamente imediato, né, ao diagnóstico. Exato. Então, elas me ligam desesperadas porque tentaram um horário, não conseguiram, o que eu posso fazer? Então, essas clientes eu atendo a qualquer horário do dia, da noite, de manhã cedo, na hora do almoço, à noite. São pessoas que eu sempre tento ajudar prontamente. Porque a gente sabe que a dor delas sem o tratamento prévio vai ser ainda maior. É legal a tua disponibilidade. Então as amigas também ajudam muito. A rede de amizades, ela também entra em contato nessa hora, porque eu acho que, como é um problema muito mais feminino, né? A gente tem essa coisa de cuidar da outra, né? Sim. Então acaba que a rede que eu consigo atingir com o meu tratamento é muito maior. Mas, Catherine, agora... Vamos supor uma mulher que não fez essa prévia. Aliás, eu tenho uma pergunta, antes de fazer a que eu ia fazer, eu quero te fazer outra. Você fazendo o procedimento da micropigmentação interfere de alguma maneira no tratamento do câncer? Assim, a mulher precisa esperar um tempo para começar o tratamento do câncer, que você até falou, tem que ser meio que imediato. Não tem algum tipo de contraindicação? O médico precisa autorizar também. O médico precisa autorizar, mas não tem problema nenhum se você fizer antes. O tratamento pós, ele é um pouquinho mais difícil, porque na verdade a gente só pode realizar a partir do momento que a imunidade dela volta ao normal. E a gente sabe que o tratamento acaba um pouquinho com a imunidade. Então o tratamento prévio, ele pode ser feito até uma semana antes do tratamento de câncer em si. Mas o tratamento pós, ele realmente tem que ser respeitado um prazo médico para que a imunidade dela se restabeleça antes, né? Então, aí a minha pergunta que eu ia fazer era o seguinte. Então, vamos supor que essa mulher, ela não teve esse conhecimento que ela podia fazer alguma coisa em antecedência, né, a mastectomia, o tratamento dela. E quando ela chega para você, ela já está mastectomizada, já passou o tempo lá que ela deveria esperar. Como que ela chega com você? Como que está a autoestima, a autoconfiança? Como que ela chega? Que sentimentos ela traz para você nesse sentido? Então, eu percebo que pós-procedimento, quando dá tudo certo, né? Elas estão bem animadas. Eu não percebo elas como uma pessoa que está passando por muita dor no sentido negativo. Elas estão muito sensibilizadas, isso sim. Mas eu percebo que o valor à vida, ele sobrepõe qualquer outro tipo de sentimento. Então, ela está tão feliz por ela estar viva, eu acho que o sentimento que ela tem é uma sensibilidade em relação à vida, né? Como a vida pode ser breve, né? Como poderia ter sido breve. Então, elas ficam muito sensíveis nesse sentido, chorando bastante. Mas eu percebo que não é uma fraqueza. Eu percebo que é um alívio pela superação e, na verdade, é como se a morte tivesse batido na porta e você não abriu. Então, ela foi embora. E a pessoa, ela acaba ficando muito sensível por isso. Mas eu percebo, sim, muita garra. Eu percebo um olhar de vencedora. Eu percebo bastante superação. Na verdade, eu acho que é verdade o que você falou. Eu acho que é um choro mais de emoção de eu sobrevivi, né? Mais essa. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalinho. A gente está ao vivo lá no Facebook, então acompanhe, mande sua pergunta, conte sua história e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.
bem, estamos de volta, Papo com Elas, agora 1h26 e hoje nós estamos falando sobre o resgate da autoestima após a mastectomia, as mulheres que passaram pela cirurgia para o tratamento de câncer de mama, e estamos recebendo aqui a Catherine Schmidt, que é especialista em micropigmentação, e a gente está batendo um papo sobre como a micropigmentação contribui para que as mulheres consigam resgatar, não apenas resgatar sua autoestima após a cirurgia, mas levar uma vida aí praticamente o mais próximo do normal possível, do que era antes delas serem diagnosticadas com a doença. Catherine, a gente estava falando, né, antes do break, sobre como essas mulheres chegam até você, né, já com o diagnóstico, mesmo depois da mastectomia, né, mas eu acho que para fazer o tratamento com a micropigmentação, fazer o procedimento, aliás, é preciso manter as expectativas realistas, né? Isso. Como é que funciona? Exatamente. Eu costumo dizer que, por mais que a gente tente desenhar o mais realista possível, não vai ser a mesma coisa do que ela tinha, né? Tanto a parte de sobrancelha, às vezes a gente pensa na micropigmentação fio a fio, que é o boom hoje do mercado, né? Como algo que pode dar mais naturalidade, mas nunca vai ser a mesma coisa do que o pelinho natural dela, né? Pode ser uma parte até que o pelo volte a crescer, né? Que na maioria das vezes volta. Então, ajuda bastante. Em relação ao seio, também, a gente consegue fazer um desenho bem realista, mas ao toque, a gente vai conseguir perceber que a gente não tem aquela protuberância do bico do seio, né? Mas eu acho que de todas as clientes que eu já atendi, são as clientes, e eu falei isso no dia do meu primeiro curso de areola, né? Eu disse que eu não imaginava o quanto essas clientes são gratas. Porque eu acho que quando você faz uma cliente, ela tem a sobrancelha bonita, eu vou só fazer uma sobrancelha, cliente que não é doente, não é nada, ela fica se apegando aos detalhes. Esse pelinho aqui está assim, essa parte tem uma micro falha. Enquanto que essas clientes pós-mastectomia, você faz uma auréola que às vezes você acha que nem está tão bonita quanto você gostaria que ficasse, mas a cliente, e eu estou falando isso porque já aconteceu, a cliente se ajoelhar aos meus pés e dizer que nunca na vida dela alguém fez tão bem para ela como eu tinha feito. E na verdade eu nem achei que meu trabalho tinha ficado tão bom assim. E eu lembro que eu cheguei em casa e pensei, meu Deus do céu, cuidar dessas pessoas é realmente muito especial. Então a gente percebe que qualquer detalhe para elas faz uma diferença muito grande. Nossa, isso vale tudo, né? Exatamente. Não há dinheiro que pague isso daí, eu acho. Foi o que eu tava falando pra Fê aquele dia lá das mamas. Quantas vão dormir à noite mandando bênçãos pra você, viu, Catherine? Verdade. Porque é um resgate de autoestima, de feminilidade, assim. Ela é uma parte que ela fala, puxa, eu vou continuar vivendo agora. É um entendimento para ela de que a vida vai continuar. Exatamente. Também, faz parte disso também. Exatamente. E você falou da gratidão, todas que elas têm, como é que elas saem? Acabou o procedimento, como é que elas se veem? Como é que elas saem depois? Eu até não canso de ficar emocionada, porque imagino. Eu acho até que esse trabalho, eu na verdade eu faço esse trabalho voluntário lá na minha cidade, mas são poucas realmente que aparecem. A maioria das pessoas, elas têm bastante receio, né? Algumas estão mais traumatizadas e realmente não querem mais mexer com isso, pelo menos por um período da vida. Eu acho que passados-se 2 anos a pessoa começa a voltar ao normal, né? A questão da sensibilização, né? De ter ficado sensível por causa do procedimento. Eu até gostaria que viessem mais pessoas, né? Que elas... Eu não sei se a maioria não sabe que isso existe, eu não sei se a maioria tem vergonha, eu não sei o que acontece, mas as minhas portas lá na minha cidade, eu sou de São José dos Campos, estão abertas para todas as pessoas que quiserem fazer reconstrução de mamilo. Então fica aí a dica, né, para todo mundo que está ouvindo. Se você não sabe que esse procedimento existe, ele existe e dá uma naturalidade incrível ao seio de novo. Deve ser bacana mesmo. E assim, legal, eu também fiquei espantada agora de você falar isso, porque é uma coisa que se fala bastante, né, da micropigmentação. Tem se falado, pelo menos nos últimos anos. Eu acho que como isso é muito remetido a tatuador, elas têm Verdade, vergonha, porque tatuador normalmente é homem. Sim. Então, grande parte das pessoas que eu converso falam assim, não, mas tatuadora, minha mãe tem vergonha, não vai querer fazer com tatuador. Mas as micropigmentadoras estão tomando conta desse mercado também. Sim. E geralmente são mulheres micropigmentadoras. Então, eu acho que a partir do momento que elas souberem que isso não está só no âmbito da tatuagem, elas vão começar a procurar mais tratamento. Com certeza. É isso aí.
Catherine, todas as mulheres mastectomizadas podem fazer a micropigmentação da auréola e do mamilo? Em alguns casos, a doença ela pode ser reincidente, né? Você faz o tratamento e mais tarde você vai avaliar se a cura realmente conseguiu ser atingida. Então, em alguns casos, a gente precisa aguardar para ver se realmente não vai ter reincidiva, né? Se não vai repetir o tratamento. Mas isso, toda a orientação, ela é médica, né? Ela tem que vir até mim com uma autorização médica para que eu possa executar o tratamento nela. Você falou do prazo que tem que ter, a gente falou até da questão da Fernanda, quando veio aqui, que ela teve um problema quando foi botar a prótese e aí acabou. Isso, né? Então precisa ter todo o cuidado. Geralmente você respeita o período para poder fazer a prótese, depois que você faz a prótese, você precisa respeitar um período para poder fazer a micropigmentação. E aí vai se passando mais ou menos um ano. Até porque acho que é muito trauma pro corpo, né? Assim, você faz a mastectomia, e como a Catherine falou, o médico ali, ele tem um olhar de salvar aquilo. Então, ele não é que ele vai ter cuidado com a pele nem nada. Ele vai tirar porque ele quer que a paciente dele viva. Exatamente. Então, é uma cirurgia grande, né? Na maioria dos casos. Ela é bastante traumática para o corpo, não só mentalmente falando, mas para o corpo, né? Até cicatrizar até tudo. também, porque assim, algumas mulheres passam pelo processo quimioterápico, mas também pelo radioterápico. Sim. Isso. Então, a radioterapia queima a pele também. Exatamente. A pele fica com aspecto de queimado um pouco, como se tivesse pego sol, sem filtro, por muito tempo. Então, a pele fica com aquele aspecto de que foi queimado um pouco. Então, precisa ter todo o cuidado para que tenha o tempo necessário de reparo daquela pele, de reconstrução daquela pele também, para poder fazer o procedimento. Para poder gerar uma nova agressão, porque querendo ou não, micropigmentação também é uma agressão. Né? Exatamente. Também é, exatamente. Exatamente. E aí a gente fala, né? A gente falou que nem sempre dá. E o procedimento também é indicado para homens acometidos pelo câncer de mama, Catherine? O que eu falei, é mais raro, né? Mas homem, ele também pode fazer essa reconstrução de mamilo, geralmente. E também tratamento da cicatriz, né? Sim. Porque deixando cicatriz, a gente pode tratar também a textura e a cor da cicatriz. Até porque para homem, na praia, não há forma dele esconder, né? A mulher ainda coloca um sutiã, né? E mesmo que não tenha areola, não tá tudo certo. Ninguém vai ver. Que não tenha bico, né? Agora um homem não tem como esconder. Então eu acho que se tem algum homem ouvindo que não sabia que existia esse tratamento, saiba que a gente pode fazer uma reconstrução quase como uma tatuagem. Só que a durabilidade ela é um pouco menor, 1 ano e meio aproximadamente. E ficar atento também aos homens ouvindo que o homem também pode desenvolver um câncer de mama. É raro, mas acontece. É preciso ficar bastante atento a isso também. Acontece sim, preciso ficar atento mesmo. Bom, a gente está falando da micropigmentação de auréolas e mamilos para as mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia, mas também existem aqueles casos, Catherine, que as mulheres não passaram pela mastectomia, nem tiveram câncer de mama, mas elas acabam tendo a autoestima abalada por algum outro procedimento estético que não foi bem sucedido. Aí, nesse caso, também vale a micropigmentação? Vale a micropigmentação. Eu acho que em todos os sentidos, né? Desde a mulher que não faz nada, que quer fazer qualquer coisa mínima que seja, desde a mulher que já buscou todos os casos e não consegue achar solução. Eu costumo dizer que muitas mulheres, por exemplo, elas procuram o Botox para algum tipo de tratamento facial, quando a sobrancelha ela nem tem uma definição. Ou seja, um procedimento ele não ajuda o outro, né? Então, eu acho que essa consciência total, né? Até, fiz uma cirurgia plástica e deixou uma cicatriz que não era para ter deixado. Tem tratamento, a gente pode fazer. Tratamento de estria, por exemplo, que acomete muitas pessoas, também pode ser um tratamento de micropigmentação, né? A gente pega as adolescentes aí que sofrem tanto com as estrias, né? Então, a micropigmentação, tanto a reparadora, que é a parte de cicatriz, quanto a micropigmentação com cor, né? Que a gente fala, todos esses tratamentos, eles podem vir a ajudar uma pessoa com uma sequela, seja ela por qual motivo. Pensei em mulheres gestantes que podem estria ter também, desenvolvem estria também. Mesmo estria que já tem há muitos anos, sim, dá para arrumar? O tratamento com micropigmentação, ele pode ser feito em estrias de 10, 20 anos atrás, sem problema nenhum. Poxa, que bacana. Tem solução. Tem solução para quase tudo, viu? Pelo que eu tô vendo. Tá bem mais fácil. Você vai fazer um tratamento estético que eu digo, para tratamento de estrias em clínicas de estéticas, você gasta rios de dinheiros. E aí você come um torresminho e volta tudo, ó. Volta. Isso aí tá mais fácil que a micropigmentação, viu? Muito Exatamente. bem. E é um tratamento que regenera mesmo, que recupera de verdade, não só pigmenta. Então, o resultado desse tratamento, ele é bem longo, né? A resposta. Muito legal.
É isso aí. A gente já falou, né, da questão de que não foram passadas, não necessariamente teve o câncer. E qual o momento certo para procurar um micropigmentador? E quanto tempo a micropigmentação dura? Depende do procedimento que a gente for fazer. A sobrancelha, por exemplo, ela tem uma durabilidade de 9 a 12 meses. Lábio e olho, 1 ano e meio, mais ou menos. Areola também, 1 ano e meio. Tratamento de cicatriz, o resultado ele é definitivo, né? Você faz um tratamento sistêmico mesmo, então não teria que retornar ao tratamento. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas aí também, depois de 1 ano e meio, não é que some completamente, você faz alguns retoques, é isso? Na verdade, a micropigmentação raiz, a de verdade... a tatuagem, praticamente. Tatuagem é diferente de micropigmentação, porque a sim. gente tem dois estilos. Um é micropigmentação, que tem uma durabilidade temporária, e a outra é maquiagem definitiva, que é aparente da tatuagem, em que você tem um procedimento definitivo que você retoca ao longo do tempo, porque a coloração, ela sofre alteração. Como a tatuagem mesmo. Isso, como a tatuagem mesmo. Uhum. A micropigmentação, ela é um procedimento bem superficial, sem dor, sem trauma, bem mais tranquilo. Por exemplo, em sobrancelha eu nem uso anestésico, então é super tranquilo. E ele tem uma durabilidade realmente de no máximo 2 anos para sumir completamente. Some completamente mesmo? Some. A bem feita some completamente. Lógico, para tudo a gente tem as mal feitas. Até porque o equipamento que realiza esse procedimento, ele pode ter uma boa qualidade e pode não ter. Se ele não tiver uma boa qualidade, ele pode deixar uma cicatriz também na região. Né? Porque como você provoca trauma, quanto maior o trauma, também maior o processo de cicatrização envolvido. Então, muitas vezes sobra um residual que nem é de pigmento, é realmente do trauma feito na pele. Então, micropigmentação não é brincadeira. Micropigmentação é muito sério. Tem que ser muito bem feita com profissionais realmente bem capacitados, né? E o momento certo para procurar o micropigmentador é quando ela quiser, quando ela achar que deve. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você se olha no espelho e você acha que você pode melhorar, a micropigmentação é a primeira que pode te ajudar. Tanto dando cor para um rosto, muitas vezes com cara de amanhecido, que eu digo, né? Aquele rosto, acabei de acordar. Quanto para aquelas pessoas, por exemplo, a aeromoça, que precisa se maquiar o dia inteiro, todos os dias, né? A gente atende muito blogueira também, que praticamente acorda maquiada, dorme maquiada, vai pra piscina maquiada, vai pra academia maquiada. Então, a micropigmentação é um procedimento que não sai, né? Você vai ficar ali 1 ano despreocupada. Então, o momento de procurar é o momento que você olha no espelho e quer algo a mais. Muito bem, legal. Bom, a gente vai para mais um pequeno intervalo. Nos acompanhe, nós estamos ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. Você pode mandar sua pergunta para a Catherine ou pode contar sua história também. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Muito bem, estamos de volta, agora entrando na reta final do Papo com Elas de hoje, 7 de outubro, agora são 13 horas e 44 minutos e nós estamos falando aqui sobre o resgate da autoestima após o câncer de mama com a Catherine Schmidt, que é especialista em micropigmentação lá de São José dos Campos. Vocês perceberam pelo sotaque dela? Muito bem. A gente estava falando antes do intervalo sobre qual é o momento certo para procurar um micropigmentador e a gente já deixou claro aqui que é a hora que a mulher bem entender, né? Afinal de contas, é ela que vai passar pelo procedimento, ela é que sabe, né, o que é melhor para ela. Oli, mulheres que sofreram com outro tipo de câncer, né, e que acabam perdendo a sobrancelha também por causa da quimioterapia, também podem realizar o procedimento dado o tempo que o médico liberar, não é? Também pode, com certeza. Todo mundo pode procurar essa alternativa para ajudar aí nesse momento tão difícil. Você tem pacientes de outros cânceres também, outros tipos? Tenho pacientes de todos os cânceres, inclusive alguns cânceres de pele, por exemplo, né? A gente pode trabalhar, dado o período certo, né? A gente pode trabalhar com tratamento também, né? Da câncer região, de pele. Câncer de legal. pele. Então, acho que pega todos os tipos de câncer, mais por causa da quimioterapia em si, né? Da perda do cabelo, da sobrancelha, que acaba sendo comum a praticamente todos os cânceres, né? Isso. Então, por essa razão, eu acredito que a estética ela seja procurada, né? E, Catherine, existe contraindicações ou algum risco para a micropigmentação? Que é uma agulha, né? Mas na verdade, se respeitado todos os processos, conforme eu falei, o risco é por causa do sistema imunológico, realmente, que ele precisa estar bem estabelecido. Tendo tudo isso em ordem, não tem risco nenhum, tá tudo certo. Que bom saber. Não, muito legal. E assim, a gente falou das doenças que comentou, já falou da questão, você falou das cicatrizes e tal. Conta tudo pra gente. Quais os casos que dá pra usar a pigmentação daquela geralzona aí? O que pode usar? Olha, praticamente acho que em todos os casos, né? A micropigmentação, ela tem uma função estética, ela tem uma função também de recuperar alguma região que você não tenha. Por exemplo, a gente estava comentando aqui em off da alopécia, né? Que também é uma doença que a pessoa perde os pelos do corpo inteiro. É uma doença bem comum em homens também. Então, às vezes, o homem, ele precisa procurar, porque realmente o rosto, ele fica com um aspecto muito doente, né? E a micropigmentação pode ajudar. Casos de lábio leporino também são casos bem comuns em que, principalmente para a mulher, a autoestima ela fica bastante abalada, porque o lábio ele também projeta sensualidade, né? E a partir do momento que a pessoa não tem o lábio, justo o lábio de cima, onde a gente tem o chamado arco do cupido, que não à toa tem este nome, né? Ele realmente acaba afetando bastante a autoestima de mulheres. Então, lábio leporino também é uma situação em que a pessoa pode procurar. Então, a estética, a micropigmentação estética, ela não tem só uma função estética, ela tem também uma função de recuperar realmente a autoestima ligada a todos os tipos de doenças. Por exemplo, a capilar, a gente tem a parte da perda do cabelo em si, que o homem sofre. A micropigmentação capilar, ela consegue imitar um folículo, ou seja, ela consegue tirar o branco e colocar no lugar a ideia de um pelo nascendo. Então, quer dizer, é infinita. Vitiligo é uma doença que a gente pode tratar com micropigmentação. Se a pessoa tem aquela mancha esbranquiçada, né? A gente consegue com micropigmentação recuperar a coloração. Eu trabalho bastante com leucodermia. A leucodermia é aquelas partes que começam a ficar brancas na pele. Normalmente as senhoras, elas têm mais, quanto mais velha a gente vai ficando. Eu tenho na mão, apesar de ser jovem, eu tenho no braço. No braço aqui, porque eu tenho uma pintinha no braço também. Essa pintinha a gente pode trabalhar com micropigmentação por cima também, a parte de camuflagem, né, que também tem que ter muita técnica para fazer. Inclusive, vou aproveitar para falar que eu tô concorrendo a uma premiação de melhor micropigmentadora do Brasil. Olha, bacana, já ganhou. Já tô entre as 6 e preciso da ajuda aí para chegar entre as 3. Então, depois, quem for lá no meu Instagram pode me ajudar nessa votação. A gente vai dar ajuda aqui, porque realmente é um trabalho que exige muita responsabilidade. Tem também questão de manchas, para gravidez, né? Quem ficou com manchas depois de gravidez também. Na verdade, o melasma em si, né? Como ele é um escurecimento e não um clareamento, aí a micropigmentação ela já não entra tanto. Porque você tem uma lesão escura e não uma lesão clara. A micropigmentação corretiva, ela entra mais quando é o contrário. A pessoa tem a pele escura e uma lesão clara. Aí a gente consegue trabalhar em cima dessa lesão, escurecendo ela. Vitiligo, estria, cicatriz, enfim, tudo. Acaba sendo uma mancha branca, né? Olha, muito legal, porque a gente está acostumada, como você disse no começo,
o ápice do momento agora é a sobrancelha fio a fio, e a gente pensa que a micropigmentação se resume a isso, né? Esse outro lado, esse lado terapêutico de tratar essas doenças que, poxa, vitiligo, nunca imaginei. Do lábio leporino também, são doenças que são corriqueiras, que muita gente sofre com isso mesmo. Poxa, muito bacana seu trabalho, viu, Catherine? Parabéns. Muito obrigada. Agora sim, vamos aproveitar para falar, a gente ainda tem um tempinho aqui do programa, para a gente falar sobre outro ângulo, que é o ângulo do empreendedorismo, que a gente gosta muito de trazer aqui para o programa, que é a micropigmentação. Será que até o fim eu consigo falar assim? Você consegue. Sem repetir? Então vai. A micropigmentação também é uma boa opção para a mulher que deseja empreender no segmento da beleza? Porque eu vi que você dá cursos também, né? Com certeza. Eu acho que a micropigmentação, ela é uma área que foi criada para abraçar todo mundo que está infeliz com a sua profissão, viu? Porque eu dando curso, eu percebo que vem pessoas de todas as áreas para ter o curso. Inclusive, donas de casa que ficaram muito tempo cuidando dos filhos, aí os filhos crescem e já não precisam mais tanto dos pais, e elas ficam meio sem ter para onde ir. Como a micropigmentação, ela é uma área que, vou falar dessa forma, né, porque infelizmente a gente não tem muita orientação em relação a que curso que deve ser feito, ou enfim, qual a especialidade que a pessoa deve ter para entrar na área, a pessoa consegue entrar na área como ela quiser. Então, ela faz um curso, às vezes, de 5 dias e já pode começar a trabalhar com micropigmentação. Graças a isso, muitas pessoas veem como uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Sim. Né? Inclusive, juntando os dois assuntos, tem uma aluna minha que eu tive em Fortaleza, que ela teve câncer, ela teve 2 tumores na cabeça e teve que ficar afastada do trabalho. Ela trabalhava com micropigmentação e ela teve que ficar um tempo sem trabalhar e buscou o meu curso para voltar ao mercado de trabalho depois de um período, né, de transição que ela teve entre ser profissional e ter que só tratar do câncer em si. Então, as pessoas, elas acabam ficando sem norte para onde eu vou correr e acabam buscando na micropigmentação realmente uma nova profissão. E muitas dessas pessoas nem imaginam o quanto vão se encontrar nessa área. Então, quando começa a trabalhar, porque eu acho que é um trabalho que você trabalha com beleza, você só recupera a autoestima, você só lida com o olho brilhando, porque a pessoa se olha no espelho e se vê muito melhor. Então, realmente é uma profissão encantadora. Muito Que legal. Bacana. Muito legal. E precisa ter alguma habilitação específica para poder fazer o curso de micropigmentação? Na verdade, para quem me pergunta o que eu sugiro uma faculdade de estética, porque vai te dar toda a parte de pele que você precisa saber, e depois um curso específico de micropigmentação. Mas a faculdade, ela não é necessária para a exerção da profissão. Você pode simplesmente buscar um curso iniciante em micropigmentação e, a partir desse curso, começar a exercer a profissão. E aí vai se aperfeiçoando com outros cursos. Exatamente, vai se aperfeiçoando com outros cursos, porque cada setor, na verdade, ele é uma especialização. Eu quero trabalhar com areola, é uma especialização. Eu quero trabalhar com sobrancelha, outra, lábio, outra, cicatriz, outra. E assim você vai criando o teu know-how de atendimento, né? Com aquilo que você mais se identifica. Muito legal. E você tem vários Você pode especializar, setores de né? atendimento. Eu, na verdade, eu tenho 15 anos de profissão. Eu acho que com todo esse tempo na bagagem, aí a minha mãe é micropigmentadora, então eu tenho mais de 30 anos dela nas minhas costas. Então, acaba que a gente fica bom em um e daí, agora eu quero mais. E aí Tua mãe também tem histórias incríveis. Minha mãe tem histórias ainda mais incríveis do que as minhas. Porque imagina, é de um tempo que não se falava nisso ainda. A minha mãe, ela é pioneira mesmo. Ela fez o curso dela fora do país e trouxe esse conceito de micropigmentação, que na verdade ele é um conceito bem novo. As pessoas, elas costumam fazer maquiagem definitiva. Na verdade, a diferença entre um procedimento e outro é só a pressão da mão de quem executa. Então, as pessoas, às vezes, quando estão inexperientes, elas acabam fazendo uma tatuagem querendo fazer micropigmentação. Porque a pressão da mão é que muda tudo. Olha só. Então, realmente, o tempo para a pessoa assimilar o que é isso e o que ela está fazendo é em torno de 1 ano. Por isso que também tem muito trabalho errado por aí, né? A gente vê muita gente com a sobrancelha feia, principalmente sobrancelha, porque as pessoas, elas realmente não têm experiência, né? E só fazendo que você adquire essa experiência. Mas é isso que eu ia falar, é só no dia a dia que você consegue ter a manha ali, né? Da pressão da mão, de tudo aquilo, né? Exatamente. Bom, deixa os seus contatos, suas agendas de cursos. Olha só. O meu Instagram, ele é @catschmidt. Olha que coisa complicada. Vamos lá. @KATHSCHMIDT. É Kat Schmidt, tá? O meu Instagram, lá tem todas as informações, lá tem todos os meus trabalhos, bastante antes e depois.
Também tem, deixa eu ver o que mais, minha agenda de cursos. Eu dou cursos no Brasil inteiro. Acabei de voltar de Nova York, fui dar um curso lá sobre o meu trabalho de reabilitação micropigmentar, que é o trabalho que eu desenvolvo, que também é bem interessante, para mais um papo com elas. Opa, já tá convidada. Pegar essas sobrancelhas ruins que a gente tem por aí, o que fazer com elas, né? Para recuperar a naturalidade, como arrumar. Esse método ele já ganhou 2 premiações nacionais, porque realmente ele é bem diferente do que a gente tem por aí, um tratamento sem dor, enfim. E esse curso eu trabalho principalmente com esse curso no Brasil inteiro. Então eu tenho cursos em São Paulo, eu tenho cursos em Porto Alegre, eu tenho cursos em Salvador, eu tenho agenda de cursos na minha cidade também, em São José dos Campos. Em outubro agora a gente vai ter uma turma, quando eu voltar da Alemanha, que eu estou indo fazer uma especialização lá também. Então eu vou trazer a parte de a micropigmentação iniciante, para quem quer entrar na área. Vai ser em São José dos Campos o curso agora em outubro. São 4 dias de treinamento. Você sai aprendendo a fazer micropigmentação de sobrancelhas. Né? São José é pertinho. São José é pertinho. Pertinho aqui de São Paulo. Dá para ir e voltar os 4 dias. São certeza. só 4 dias. Então é bom para investir no futuro e quem sabe aí começar uma carreira de sucesso, né? Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Afinal de contas, só em um prédio comercial você tem mulher para trabalhar o ano inteiro. Poxa, né? Olha vida. Não, e com tantas especializações que você pode fazer, né? Agora que a gente sabe que a micropigmentação dá conta de quase tudo, de quase todas as condições aí, que é uma coisa muito bacana que talvez muita gente não saiba disso ainda. Então aproveita para se especializar e poder ajudar mais gente ainda, muito Gentes bem. como a gente. Gentes como a gente, isso mesmo. Bom, Catherine, eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, vindo conversar com a gente, trouxe o Vitor Hugo, que tá aqui lindinho, quietinho, tá querendo ir embora já. Mas meu já filho pediu pra ir embora já faz 10 minutos. Falei, calma, mas ele agora vai, agora muito bonzinho, um príncipe. Muito obrigada por ter vindo até aqui, bater esse papo tão bacana com a gente, esclarecer tantos aspectos que a gente não conhecia sobre a não vai dar. Não vai dar. Micropigmentação. Falou, Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E quando precisarem, estou à disposição. Já está convidada. É isso aí. Oli, amanhã a gente tem um assunto bem bacana também. E 1h a gente está aqui, de volta. É isso aí. Continue ligado nas nossas redes, nosso site. Tem bastante coisa acontecendo. E amanhã a gente volta. É isso aí. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.